Capítulo 4. A beleza da primavera. Por gentileza, pense no seu próprio primeiro amor. Faça-o devagar, visualizando como aconteceu, em que lugar foi, o que lhe trouxe naquele momento. Relembre essa experiência e observe-a calma e profundamente, com compaixão e entendimento. Você descobrirá muitas coisas que não notou naquela ocasião. Na tradição Zen, há um koan. Qual era sua face antes de seus pais terem nascido? Este é um convite para empreender uma jornada e descobrir seu verdadeiro eu, sua verdadeira face. Tente ver a verdadeira face de seu primeiro amor, olhando-o em profundidade. Ao fazê-lo, você verá que seu primeiro amor pode não ter sido realmente o primeiro, que sua face, quando você nasceu, pode não ter sido sua face original. Se olhar profundamente, você será capaz de ver sua face original verdadeira e seu primeiro amor verdadeiro. Seu primeiro amor ainda está presente, sempre aqui, continuando a modelar sua vida. Este é um assunto para meditação. Quando a encontrei, não era exatamente a primeira vez que havíamos nos encontrado. De outra forma, como poderia ter acontecido tão facilmente? Se eu não tivesse visto a imagem de Buda na revista, nosso encontro não teria sido possível. Se ela não tivesse se tornado monja, eu não a teria amado. Havia nela uma grande paz, fruto de uma prática sincera que não havia nos outros. Ela havia estado praticando no templo de Hue e parecia tão em paz quanto Buda sentado na grama. A visita que fiz ao eremita, bebendo a água pura de sua fonte, também foi parte de nosso primeiro encontro. No momento em que a vi, reconheci nela tudo que me era caro. Ela estava naquela região visitando a família, mas, como monja, preferira permanecer no templo. Ela tinha ouvido falar sobre o curso básico de budismo que eu estava dando e esperava encontrar-me, mas eu nada sabia dela. Quando cheguei no alto da escadaria, fiz-lhe uma reverência e perguntei seu nome. Fomos para dentro para travar conhecimento. Como em todos os templos, havia ali um assento especial para o abade. Eu tive que sentar-me nele porque o abade tinha se ausentado por alguns dias, pedindo que eu servisse em seu lugar. Convidei-a a sentar-se diante de mim, mas ela sentou-se em outro lugar, ao lado. Membros da comunidade nunca se sentam de frente para o abade. É apenas uma formalidade. Para vermos o rosto um do outro, tínhamos que girar a cabeça. O comportamento dela como monja era perfeito. A forma de se mover, de olhar, de falar. Ela era tranquila. Jamais dizia alguma coisa a menos que lhe perguntassem. Apenas olhava para a frente de olhos baixos. Eu também era tímido. Jamais ousava olhar para ela por mais de 1 ou 2 segundos, baixando logo meus olhos. Depois de alguns minutos, dei-lhe até logo e fui para meu quarto. Eu não sabia o que havia acontecido, mas percebi que minha paz tinha sido perturbada. Tentei escrever um poema, mas não consegui compor uma linha. Assim, comecei a ler poesias de outros, esperando que me acalmassem. Li vários poemas de Nguyen Bin. Ele estava saudoso de sua mãe e irmã, e eu sentia a mesma coisa. Quando você se torna monge muito jovem, sente falta de sua família. No Vietnã, antes de começar a ler esse tipo de poesia, costuma-se acender um incenso e uma vela, e então recita-se o poema. Lembro-me de que vieram algumas lágrimas aos meus olhos quando recitei este clássico chinês. A noite está aqui. O vento e a chuva anunciam que a primavera está chegando.
Ainda durmo sozinho, meu sonho ainda não realizado. Pétalas de flores caindo parecem entender meus sonhos e aspirações. Elas tocam o chão da primavera em perfeito silêncio. Continuei a dizer poesias durante toda a tarde e a noite. Pensando em minha família, recitava em voz alta, tentando aliviar os sentimentos que não podia entender. Às 6 horas, um estudante da classe em que eu lecionava bateu à porta, chamando-me para o jantar. Antes de se ausentar, o abade havia pedido a ela que viesse todos os dias preparar o almoço e o jantar. A jovem monja e eu comemos em silêncio e, em seguida, enquanto tomávamos o chá, falamos tranquilamente. Contou como havia se tornado monja, onde tinha treinado antes de ingressar no Instituto Budista de Hue, e o que estava estudando. Mantinha os olhos baixos, só os levantando quando eu lhe dirigi alguma pergunta. Ela se parecia a Guan Yin, calma, compassiva e bonita. De vez em quando eu a olhava, mas não por longo tempo. Não seria cortês se ela me visse olhando-a assim. Depois de uns 10 ou 15 minutos, pedi licença e fui para a sala de Buda, praticar meditação sentada e entoar os cânticos. Na manhã seguinte, voltei de novo à sala de Buda para a meditação e, durante os cânticos, ouvi sua voz ao meu lado. Findo o canto, deixamos a sala e tivemos uma outra conversa antes do desjejum. Naquela manhã, ela foi ver sua família e eu fiquei sozinho no templo. Depois do almoço, fui à aldeia ajudar os jovens a ensaiar sua peça. Quando retornei, ao subir os degraus da escada, eu a vi outra vez de pé em frente ao templo, contemplando a encosta onde havia a plantação de chá. Jantamos juntos e depois li para ela algumas poesias minhas. Fui então para meu quarto e continuei a ler sozinho. Nada havia mudado do dia anterior, mas, interiormente, entendi. Soube que a amava. Eu só queria estar com ela, sentar-me perto dela, contemplá-la. Quase não dormi nessa noite. Na manhã seguinte, depois da meditação e dos cânticos, propus que fôssemos à cozinha acender o fogo. Estava frio e ela concordou. Tomamos chá juntos enquanto eu tentava achar a melhor forma possível de dizer que a amava. Eu dizia muitas coisas, mas isso não podia dizer. Falava sobre outras coisas, esperando que entendesse. Ela ouvia atentamente, com compaixão, e então sussurrou: "Não entendi uma palavra do que você disse." Mas no dia seguinte, ela contou que havia entendido. Era difícil para mim e ainda mais difícil para ela. Meu amor era como uma tempestade e ela estava sendo apanhada e varrida pela força dessa tempestade. Tentou resistir, mas não pôde e finalmente admitiu. Nós dois precisávamos de compaixão. Éramos jovens e fomos carregados para longe. Tínhamos o profundo desejo de ser monges, levar adiante o que, por longos anos, nos era tão caro. Ainda assim, fomos pegos pelo amor. Naquela noite, escrevi um poema. A primavera chega devagar e mansamente, deixando que o inverno se retire, devagar e mansamente. A cor da montanha esta tarde tem o matiz da nostalgia. A terrível flor guerreira deixou suas pegadas, incontáveis pétalas de separação e morte, em branco e violeta. Bem suavemente, a ferida se abre nas profundezas de meu coração. Sua cor é a cor do sangue, sua natureza, a natureza da separação. A beleza da primavera bloqueia meu caminho. Como encontrar outro atalho para galgar a montanha? Eu sofro, pois. Minha alma está gélida. Meu coração vibra como débil corda de alaúde, deixado fora numa noite de tormenta. Contudo, ela aí está,
A primavera realmente chegou, mas o lamento é ouvido claramente, inconfundivelmente, nos sons maravilhosos dos pássaros. A névoa da manhã já nasceu. A canção da brisa primaveril expressa meu amor e meu desespero. O cosmos é tão indiferente. Por quê? Ao porto vim ter sozinho, e agora sozinho eu parto. Há tantos caminhos conduzindo ao lar, todos eles me falam em silêncio. Eu invoco o absoluto. A primavera chegou em todos os cantos das 10 direções. Seu canto, aí, é apenas a canção da partida. Escrevi esse poema para me aliviar. Como poderíamos continuar, eu como monge e ela como monja, e ainda assim preservarmos esse precioso amor? Usualmente os monges não partilham histórias como esta, mas penso que é importante fazê-lo. De outra forma, como a geração mais jovem vai saber o que fazer quando for atingida? É esperado que você, como monge, não se apaixone, mas às vezes o amor é mais forte que sua determinação. Esta história é acerca de preceitos, mente desperta, sangha, bodhicitta e transformação.